A graça e a paz do Senhor Jesus. Quais são as ferramentas para a batalha em busca da libertação, da restauração? Quais são as armas que poderemos usar, que devemos usar, os mecanismos? A primeira coisa que nós devemos entender é contra quem é a nossa batalha, porque só assim nós poderemos nos munir das armas certas. Efésios capítulo 6, do versículo 12, vai dizer o seguinte: porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí em seguida ele aconselha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, depois tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aí cita as armaduras, né, que tem a ver com a justiça, que tem a ver com a salvação, a fé, a palavra do Senhor, o evangelho, com a verdade. Então nós vemos que Paulo diz que há uma batalha espiritual e ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais que estão nas regiões celestiais, hostes das maldades, da maldade. Então, o primeiro ponto que devemos observar é que nossa luta não é contra a pessoa que precisa ser liberta, não é contra o cônjuge, mas contra hostes espirituais, contra espíritos imundos. Então, nós temos que usar armas espirituais. Quando ele diz aqui capacete da salvação, é aquilo que é necessário para que a gente não venha ser setado pelo inimigo na nossa mente. E nós precisamos ter alguns acessórios nessa batalha, algumas armas de guerra. Eu vou citar para vocês algumas armas que a gente vai entendendo ao longo da jornada que são de extrema importância. Como eu disse, são armas espirituais, então não se trata de espadas ou escudos. O escudo que devemos usar para nos proteger é a fé. A espada que devemos usar para atacar é a palavra do Senhor. E nesse meio tempo existem algumas técnicas de combate, existem algumas armas espirituais. Em Êxodo, capítulo 17, conta a história de Moisés e Josué numa batalha, certo? No versículo 9, disse Moisés a Josué: escolha alguns de nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da coluna, com a vara de Deus em minhas mãos. Enquanto Josué ia lutar, Moisés ia orar, certo? Enquanto Moisés mantinha, então Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur. Porém, subiram o alto da coluna. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Bem, aqui nós já vemos o seguinte: o Senhor dizendo aqui de uma forma bem clara, bem específica aqui o que é que estava acontecendo. E o que nós precisamos fazer. Nesse movimento nós vemos primeiro a obediência de Josué. Existem horas que nós vamos tratar com homens no meio da batalha. E isso não quer dizer que a gente vá combater com eles, dar pancada, receber pancada. Mas vamos ter diálogos, posicionamentos, vamos ter atitudes, porque como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, ali, versículo 14 e 15, por ali, ele diz o seguinte, que a mulher santa é santificada pelo marido, assim como o marido santo santifica a esposa. Então ele fala ali que o homem é santificado por meio da esposa. E ali nós entendemos de forma clara que a santificação vem através do comportamento daquele que está em santidade e através de suas orações. Então é necessário ter aí uma aliança entre a oração e a mudança de comportamento. Nós vemos aqui o Senhor instruindo Moisés e Moisés fazendo algo, instruindo também, por consequência, Josué.
que ele deveria lidar com homens enquanto Moisés orava e intercedia. Mas também vemos que existiam outras figuras na intercessão, ajudando a manter as mãos de Moisés erguidas até a vitória chegar, a luta acabar. Quando nós olhamos esses combates que tem ao longo da Bíblia, nós aprendemos como nos comportar no mundo espiritual. Vemos também a Batalha de Jericó, onde o povo teve que ficar calado, pois era um povo murmurador, então eles iam aprender a batalhar calado em obediência e só gritar na hora certa. Eles aprenderam que davam 6 voltas, que era o número referente ao homem, e mostrou que o homem não podia fazer nada. Quando foi o número de voltas referente a Deus, o 7º dia, 7 voltas, aí aconteceu o milagre, que é quando Deus entra. Mais uma vez, vemos de forma clara aí o Senhor dizendo que por nós mesmos não podemos nada, só quando Deus intervém é que o milagre acontece. Aí vem toda a questão das armas espirituais que precisamos. Precisamos ter obediência, obedecer a Deus em tudo que nos foi instruído, obedecer no posicionamento. Precisamos ter uma mudança. Como Jericó, né, no cerco de Jericó, os israelitas haviam peregrinado no deserto pecando por um comportamento inadequado, mudaram o comportamento e a partir daí começou a ter uma mudança na vida deles. Nós vemos a necessidade da intercessão, pois enquanto estavam ajudando Moisés, quando Moisés se enfraquecia, eles foram e prevaleceram. Vemos que é necessário nós usarmos as armaduras do Senhor, o capacete da salvação, ter uma mente blindada, o peito blindado pela couraça da justiça. Precisamos andar em verdade, precisamos conhecer o Evangelho, precisamos conhecer a palavra do Senhor e usar da fé. Nós precisamos também agregar junto a essas armas de guerra, a esses acessórios, o perdão. O perdão que é de extrema importância para alcançarmos essa vitória. O perdão que liberamos e também o perdão que pedimos. Aí nós usamos alguns mecanismos, como por exemplo, a carta de perdão, a nossa autorreflexão, sobre nossa vida, a nossa autoanálise, que vai ajudar na mudança de comportamento. Outra arma necessária de extrema importância na nossa luta, nessa jornada de deserto, é exatamente as campanhas que fazemos. Porque as campanhas fazem com que a gente se envolva com o povo, exercite nossa fé, alimente o povo através de nossa fé, seja alimentado pela fé dos outros. O jejum, pois o jejum ele vai alcançar, de nós uma coisa que normalmente nós não temos, que é o domínio próprio. Porque o jejum, ele vai fazer com que o homem interior, o nosso id, a nossa parte carnal, a nossa parte instintiva animal seja enfraquecida. Pois o nosso estômago é um cérebro, ele é revestido por neurônios, ele tem uma capacidade, de autonomia, por ele ter esses atributos. Então, quando nós jejuamos, enfraquecemos ele, dando espaço para o homem espiritual, para o Espírito agir. A oração específica, a oração dirigida, a oração consciente do que está fazendo, centrada e centralizada na batalha. Essas são armas que devemos usar na nossa luta espiritual. Outra coisa que nós precisamos é de extrema importância, não menos importante do que as outras, e ao meu ver, é ela que vai servir de base para todas as outras, que também está no meio das armaduras e é citada 2 vezes, Evangelho e a Palavra de Deus, é a meditação na Palavra, a leitura. Pois já falamos aqui sobre a importância de ler a Palavra, os efeitos que ela causa na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo. Quando lemos a Palavra mais de 4 vezes por semana, pelo menos 4 vezes por semana, aumenta a nossa estima, nosso bem-estar, diminui a depressão, a ansiedade, dá uma sensação de felicidade, de alegria, faz com que a gente fique mais centrado, mais animado, mais motivado, entre outras coisas. Então, meditação na palavra é uma coisa que não pode ficar fora da vida do crente. E eu diria que 3 coisas de extrema importância na vida do crente é palavra, jejum
e oração. Quando se junta essas três, ela vira uma arma muito poderosa contra o mal. O conhecimento adquirido nessa jornada vai fortalecer nossa fé, porque quando ficamos naquela, será que meu cônjuge volta? Será que ele me ama mesmo? Será que ele realmente vai ficar lá no meio do mundo? Será que realmente acabou? E nós nos alimentamos de conhecimento. Ouvimos testemunho de pessoas que passaram por isso. Ouvimos pessoas que vivem nesse meio. Ouvimos pessoas que estão vivenciando essas experiências, faz com que a gente fique mais motivado, mais fortalecido. Então é de extrema importância a gente adquirir conhecimento. Então, tudo isso que eu falei para vocês fazem parte das armas necessárias nessa batalha espiritual contra as trevas. A mudança de comportamento, ela vai vir mediante o conhecimento, mediante o jejum, mediante a oração. Romanos 12:2 diz o seguinte: não nos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que sejam capazes de provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por meio do conhecimento, por meio do jejum, por meio da oração, por meio dessas coisas, nós vamos nos transformando e o Espírito Santo vai gerando mais impulso e mais renovação em nossa mente, para que nós estejamos aptos a provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a vitória no final das contas. Então é de extrema importância nós termos esse conhecimento. Pomos em prática essas coisas, colocamos num papel aquilo que a gente precisa, fazer um caderno de oração, de objetivos para a nossa vida. Por isso é tão importante nós entendermos qual é o nosso propósito, né, e nossa identidade. Nós temos que nos conhecer, saber quem nós somos e o propósito da nossa vida. Nós precisamos ter esse conhecimento, porque muitos de nós ignoramos. Muitos ignoram qual é o seu propósito e qual é a sua identidade. E uma vez que não conhece nem sua identidade nem seu propósito, ficam em dúvida se o casamento é da vontade de Deus, se é merecedor do casamento, se é merecedor que o cônjuge volte. Então precisa recuperar sua identidade ou adquirir sua identidade e descobrir o seu propósito real. No processo de perdão, tem 3 variantes de extrema importância. É você perdoar todos aqueles que lhe feriram, verdadeiramente, e o perdão é uma decisão. Se eu sentir, eu perdoo. Não, você perdoa e o sentimento de alívio vai vir como consequência. Então, liberar o perdão é de extrema importância. E libere perdão para todos. Para sogro, sogra, cunhado, amigo, vizinho, o OH, a OM, seja quem for. Mas também é de extrema importância você pedir perdão. Faça um checklist de tudo aquilo que você errou, com quem quer que seja, e faça perdão. O Senhor diz, olha, se for fazer uma oferta e lembrares de que fez algo errado, deixa a tua oferta no altar, se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferta num lugar e vai se reconciliar com teu irmão. Se teu irmão tem algo contra ti, mesmo que tu não tenha aquela culpa, vá lá, se reconcilie com ele. E depois volte para fazer sua oferta. A terceira variante do perdão é você se perdoar. É você fazer uma análise, que é de extrema importância, reconhecer seus erros, depois de passar por todo aquele processo de reconhecimento e tudo, você se perdoar. Dizer, eu me perdoo. Eu errei, agora sou nova criatura, vou colher as consequências do meu erro, não vou cometer mais esses erros, mas não vou ficar me castigando. Tipo, eu sou culpado, não mereço, eu tenho que sofrer mesmo, eu errei com meu cônjuge, com minha esposa, meu marido, e agora eu tenho que sofrer mesmo. Não, o Senhor já te perdoou. Então se perdoe. Mas o se perdoar não é você ignorar as consequências e eu sou o alecrim dourado do deserto. Não, reconheça seus erros. Uma vez que reconheceu, que se arrependeu, se perdoe. Então o perdão precisa ter essas 3 etapas. Você perdoar, você pedir perdão e se perdoar. É necessário que passe isso. Passe por esse crivo. Então, nesse vídeo, eu busco apresentar a vocês as armas que podemos usar nessa batalha espiritual.
Então entendemos que precisamos mudar o comportamento, precisamos meditar na palavra, precisamos orar, precisamos jejuar. E a prática de campanhas, propósitos, votos, né? De você alcançar, né? A plenitude espiritual, entendendo que esses passos que você faz aí, todos eles são para alcançar tanto sua evolução espiritual, quanto a libertação própria e a libertação do seu cônjuge. Mas nunca como forma de barganha. Eu vou sacrificar para agradar a Deus. Eu vou jejuar para ter meu cônjuge. Eu vou orar muito para ter meu cônjuge. Não. O Senhor disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece a Deus, teme a Deus, ama, e você sacrifica por esse motivo, o sacrifício é perfeito. E como diz lá em Romanos, o nosso corpo é quem deve ser o sacrifício vivo, agradável a Deus, a nossa santificação. E eu quase peco. A santificação é o principal passo na batalha pela restauração. Então é de extrema importância não ficar com práticas como ver coisas indecentes, conversas indecentes, bate-papo com amiguinhos e amiguinhas que levam à queda. Não, tem que ser tirado de nossas vidas. Então aqui é um esboço de como ser travada a batalha espiritual. E se conseguir cumprir desse jeito, com certeza terá vitória. Porque muitos já tiveram por esse meio. Então, sigamos firmes e busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Que o Senhor conceda o desejo do vosso coração, em nome de Jesus.